A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Amém. Deus venha estar edificando a vida de cada um dos irmãos que vão acompanhar essa mensagem. Eu creio que vai ser um momento de edificação, um momento de fortalecimento, um momento onde a gente vai fortalecer a nossa fé através do ensinamento de Deus. Cada um dos irmãos que estão acompanhando esse vídeo, eles venham estar sendo edificados de uma maneira poderosa, e eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, amém, irmãos? E quando a gente se concentra, quando a gente coloca a nossa fé em Deus, e os nossos ouvidos espirituais, eles ficam atentos, e o nosso coração está voltado para Deus, com certeza Deus vai falar e Ele vai nos direcionar ao propósito que essa palavra ela foi designada. Amém, irmãos? Então peço para os irmãos que têm suas Bíblias que venham buscar ali no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, é um texto bem conhecido, onde diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, ele subiu a um monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi ter com eles, onde eles estavam, andando por sobre o mar. E os discípulos, porém, ao verem andando por sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se és o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando por sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar aqui diante da tua graça, diante da tua palavra, e te pedimos que o Senhor venha estar se movendo de uma maneira poderosa sobre o coração de cada um. Que não seja eu, Leomar, aqui falando, mas que seja o teu Santo Espírito ministrando algo profundo para a vida de cada um dos irmãos que vão ver essa mensagem, Deus Pai. Abençoe a vida de cada um. Tira toda a distração, tira todo impedimento, todo ataque espiritual que queira, Senhor Deus, atrapalhar esse mover abençoado do Senhor. Tua palavra diz: enquanto ouviam a palavra, veio o inimigo e arrebatou aquela palavra do coração. E eu quero repreender todo ataque espiritual que queira roubar a palavra dos irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, pessoal. Esse texto aqui, que a gente acabou de ler, é um texto bem conhecido entre os evangelhos. Ele foi ministrado por Mateus, ele foi ministrado também por Marcos e por João. É um texto bem conhecido. Eu, particularmente, já preguei várias vezes esse texto e eu também já ouvi muitas mensagens sobre essa passagem, sobre esse texto. Esse fato aqui, ele aconteceu logo depois que Jesus Cristo fez a multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes. A gente vê que ali tinha uma multidão, tinha os discípulos, e Jesus, além de ter alimentado aquele povo com a sua palavra,
ele alimentou também aquele povo, o corpo físico deles. E a palavra de Deus diz que Jesus ele despediu a multidão e ele deu uma ordem para os discípulos atravessarem o mar. E ele ia subir num particular com Deus até o monte. A gente observa que muitas pessoas observam essa prática que Jesus fazia quando ele peregrinou aqui na terra. Tem pessoas que se deslocam ao monte, tem pessoas que acampam, tem pessoas que oram no monte. O monte é um lugar muito abençoado, onde a gente busca Deus, onde a gente se coloca na presença dele, onde pessoas têm experiência com Deus. Então, quem tem oportunidade, vale a pena buscar a Deus no monte. Mas se você não tem um monte para ir, porque é um lugar onde você tem que ir com mais pessoas, sozinho fica meio ruim de ir, por causa da segurança. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele preparou um lugarzinho também dentro da nossa própria casa, que é o nosso quarto. Tu, quando orares, entra, fecha a porta do teu quarto. Então, você pode buscar a Deus, o particular com Deus, através da oração dentro do teu próprio quarto. Mas nesse episódio aqui, ele subiu ao monte. E ali ele ficou altas horas buscando a Deus, buscando a presença, além de ser um mestre, um ministrador da palavra que ensinou os discípulos o evangelho. Ele também tinha um particular com Deus através da oração, creio que para nos ensinar. E a palavra de Deus diz que ele viu os discípulos que eles estavam com dificuldade de remar. E ele foi ter com eles lá à alta madrugada. Tem versões da Bíblia que dizem que Jesus foi ter com eles entre a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, da noite, da madrugada. E quando ele se aproximou deles, a palavra de Deus diz que eles se assustaram, porque eles viram Jesus andando por sobre as águas e naquele momento eles não reconheceram que era Jesus. E a palavra de Deus diz que eles tremeram de medo. Eles pensaram até que era um fantasma. Mas Jesus repreendeu aquele medo, e falou para eles que era ele que estava ali. E Pedro, cheio de fé, cheio de esperança, ele disse: Senhor, se és tu, deixe-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus pega e libera uma palavra para ele, ele desce do barco e Pedro também anda por sobre as águas. Então a gente observa que não foi só Jesus que andou por sobre as águas, ele permitiu que uma pessoa comum, uma pessoa simples, assim como eu e você, viesse desafiar a lei da gravidade e andar por sobre as águas. É algo espiritual que Deus está nos ensinando e nós vamos aprender mais adiante. Quero relatar o contexto da história para nós se situar dentro dessa história. E a palavra de Deus diz que Pedro ele começou a olhar para a circunstância e ele viu que ele estava em cima das águas, ele viu o barulho do mar, ele, quem sabe, se assustou com a escuridão, a força do vento, e ele começou a submergir. Quando ele começou a submergir, ele gritou para Jesus. E Jesus pega e traz ele para dentro do barco de novo. E quando ele subiu no barco, o que aconteceu? As pessoas que estavam ali com ele, os discípulos, viram que aquilo ali era uma ação sobrenatural de Deus e eles reconheceram Jesus dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é verdadeiramente filho de Deus. E naquele momento ali cessou o vento. Então a gente conseguiu entrar dentro dessa história, a gente conseguiu interpretar o que aconteceu ali, mas como todo texto, toda a palavra de Deus, ela traz ensinamentos para a nossa vida, eu resolvi meditar nesse texto e trazer alguns ensinamentos para nós aprender nessa noite de hoje. A primeira coisa que a gente aprende com essa história aqui é que a oração
nos faz íntimos de Deus. A oração, ela nos faz íntimos de Deus. Da onde que eu tirei isso aqui? Do versículo 23. A palavra de Deus diz assim, ó: e tendo despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entendeu? A oração, os ensinamentos de Jesus, a oração, ela nos faz íntimos de Deus. Deus, ele quer um particular. Deus, ele quer uma intimidade com cada um de nós. Nós nos deslocamos até um culto, ali nós ouvimos a palavra de Deus, né? A gente se desloca também para a igreja ou lugares para orar em conjunto com várias pessoas, mas Deus, ele quer um particular com cada um de nós também. É muito importante a gente ver esse ensinamento que Jesus nos traz da importância da oração. A oração é uma prática que cada um de nós devemos ter. Nós não podemos abandonar essa prática da oração, porque essa prática da oração, ela vai trazer intimidade com Deus. Quanto mais a gente orar, quanto mais a gente se colocar na presença de Deus através da oração, mais a gente vai ter intimidade com Deus. E eu creio que o objetivo principal da oração não é só a gente orar para pedir algo, né? Sabendo que Deus, ele faz as coisas através da oração. Tem uma palavra que diz assim, ó: tu quando orares, entra, fecha a porta do teu quarto. Está falando sobre um particular, está falando sobre uma intimidade. Tu entra, fecha a porta do teu quarto, o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Então, há uma recompensa no mundo espiritual quando a gente busca a presença de Deus. Lá em Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus vai nos abençoar, né, quando a gente se aproximar dele. Então, se eu quero agradar a Deus de alguma forma, é através da fé, buscando, me colocando na presença dele. Deus, ele quer essa intimidade, essa busca de cada um de nós, porque vai haver um crescimento espiritual para a vida de cada um de nós, vai haver um fortalecimento espiritual através da oração. Deus, ele vai conceder pedidos para nós que às vezes eles estão travados espiritualmente falando. Através da oração a gente vai pedir e as coisas vão ser destravadas. Eu até me lembro de uma passagem onde Jesus, ele fala ali em Mateus 7, no capítulo 7, ele fala sobre isso: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele colocou esse ambiente espiritual de oração para nós também colocar os nossos pedidos, pedir, orar, interceder, né? Dar um grande poder através da intercessão, né? E Deus, ele quer trabalhar através dessas formas também. Tem orações que a gente se coloca na presença de Deus como se fossem batalhas espirituais. A gente levanta um pouco mais a voz, isso aí se chama a oração de intercessão. Ali a gente intercede por vidas, a gente ora por pessoas, a gente até aumenta um pouco o tom da nossa voz, né? Que é a batalha espiritual que tu está enfrentando naquele momento, né? Por isso que você tem que se retirar para um lugarzinho, né? Para você batalhar, para você orar, para você interceder, né? Tem momentos que você vai ter guerras espirituais, e essas guerras espirituais, elas exigem um pouco do nosso esforço físico, né?
é um clamor, às vezes a gente vai ter que levantar um clamor. Então, tem vários aspectos da oração que nos levam a interceder, a clamar, a fazer súplicas, ações de graça, que é agradecimento. Então, tem vários âmbitos da oração que nos levam a se mover através dessas orações. Mas o que eu quero falar particularmente para os irmãos não é sobre a questão de pedir, clamar, interceder, batalhar. Eu quero falar sobre a intimidade, porque Jesus ele teve uma intimidade. Ele se despediu da multidão. É muito claro aqui no texto. Ele se despediu da multidão, ele se despediu dos discípulos, e quando a palavra ela coloca ali que ele foi ter um particular com Deus a sós, mostra que ele queria ter uma intimidade com Deus, ele queria ouvir a voz de Deus, e é o que essa intimidade ela vai fazer com nós. Nós conhecemos bem pouco de Deus, a gente conhece às vezes bem superficial, dependendo de cada pessoa. Tem pessoas que conseguem entrar num ambiente mais profundo e conseguem ter esse conhecimento de Deus um pouco mais íntimo, um pouco mais profundo, através da oração, através da leitura da palavra. Tem pessoas que mergulham mais no fundo, mas tem pessoas que conhecem Deus superficialmente, conhecem bem pouco de Deus. E Deus, no seu infinito poder, no seu infinito agir, ele conhece tudo de nós. Ele é onipresente, onisciente. Onipresente, ele está em todos os lugares. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. E onipotente, ele tem todo o poder. Então, ele sabe tudo de nós. A palavra de Deus diz que ele esquadrinha o nosso coração. Então, ele conhece cada quadradinho do nosso coração, cada partícula do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser. Mas nós conhecemos ele muito pouco. E ele proporcionou esses ambientes de oração para que a gente venha ter intimidade também com ele. Não só orar e pedir coisas para eles, mas também ter intimidade. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. E como um bom templo do Espírito Santo, a gente precisa ouvir a voz de Deus, a gente entender o que ele quer para com cada um de nós. Quanto mais a gente ficar na presença de Deus, mais resultados positivos a gente vai ter. Vai ser muitos e muitos os resultados positivos que a gente vai ter através da oração. Você vai se conhecer um pouco mais, porque você está próximo de alguém que tem luz. Esse Deus ele é dotado de luz. Um dos atributos dele é a graça, é a luz, é o poder dele. E diante de um homem sujo, pecador como eu e como você, com certeza vai aparecer falhas. Mas essas falhas diante de Deus, elas são expostas para Deus poder trabalhar. Essa intimidade vai trabalhar o nosso caráter, vai trabalhar a nossa vida, vai trabalhar o nosso jeito de ser, nosso jeito de tratar as pessoas ao nosso redor, o nosso jeito de tratar os nossos familiares. Tudo isso vai refletir através dessa intimidade, através dessa busca. Então nós só temos a ganhar buscando a Deus dessa forma, nós só temos a crescer espiritualmente falando quando nós buscarmos a Deus em oração. A palavra de Deus fala sobre intimidade com Deus. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois templo de Deus, que sois templo do Espírito Santo? Então Deus ele vai trabalhar de uma maneira profunda e sobrenatural, e a gente vai começar a experimentar do fruto de Deus, porque lá em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito: paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Eu creio que através da oração, à luz também da palavra, o nosso caráter ele é trabalhado de uma maneira poderosa. O nosso caráter ele é trabalhado de uma maneira sobrenatural quando nós perseveramos na presença de Deus. Por isso que Deus ele tocou no meu coração para mim explicar isso aqui para as pessoas,
para que as pessoas venham entender que a oração ela vai nos fortalecer dessa maneira, né? Todas as vezes que eu me aproximar de Deus em oração, eu vou escutar a voz de Deus. Às vezes a gente vai passar um silêncio dentro do nosso quarto, a gente não vai escutar a voz dele, a gente não vai sentir ele ali, né? Porque não é por sentimento, mas é por fé. E a palavra de Deus diz que a fé é a certeza. Deus ele vai gerar uma certeza dentro do teu coração ali. Você vai orar, né? Você vai se colocar em espírito, né? Tem uma oração em particular que é em espírito, né? Os irmãos devem conhecer muito esses irmãos que oram em línguas. Sabia que a oração em línguas ela traz uma edificação pessoal? Então, a prática da oração, a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo, e em espírito fala mistérios, né? E a tua mente fica infrutífera, mas o teu espírito é edificado. Então, há uma grande edificação, há um grande crescimento quando a gente se coloca na presença de Deus. A gente ora por tantas coisas e daqui a um pouco vem um silêncio na oração. Daqui a um pouco você coloca um louvorzinho bem baixo ali na presença de Deus, você e Deus, você começa a orar em línguas. Se você não tem esse dom, peça para Deus te dar esse dom, porque isso aí vai ser um diferencial na tua vida. É só tu analisar a palavra de Deus ali em 1 Coríntios 14, fala sobre essa edificação pessoal através das línguas estranhas, né? Eu creio que você vai ter um crescimento até na tua fé, né? Lá em Judas, a palavra de Deus diz, orando em espírito, edificando a sua fé. Então, assim é a oração em espírito. Ali você vai ter esse crescimento. Então, eu quero encorajar você a buscar a Deus dessa forma e ter esse crescimento espiritual, assim como Jesus Cristo teve esse crescimento espiritual. Você vai discernir as coisas espirituais com mais facilidade. Você vai entender o seu ser, a sua vida com mais facilidade quando você estiver na presença de Deus em oração. E a gente vê várias e várias vezes Jesus ensinando a orar. Tanto é que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar assim, ensina-nos a orar. E daí Jesus pega e ensina eles, e traz aquele modelo de oração que é a oração do Pai Nosso. Então os discípulos eles podiam pedir tanta coisa para Jesus, e eles viram que Jesus ele tinha uma prática, ele dava um exemplo, que ele estava sempre orando e buscando, e eles queriam aprender a orar. Então isso aqui é legal, é interessante. Só que você vai ter que ter uma prática, você vai ter que ter um começo, né? Faça isso todos os dias, nem que comece 10, 15 minutos, mas se coloque ali na presença de Deus. Tira o telefone do lado, se for para botar de repente um louvor, mas se desligue das redes sociais e se conecte com Deus, porque você vai ver esse crescimento espiritual vindo sobre a tua vida. Você vai sentir que Deus ele vai se mover, vai falar com mais intensidade através da palavra, através de outros momentos, que você vai ter do teu dia a dia também. Você vai ter mais sensibilidade ao mundo espiritual quando o inimigo está atacando, quando Deus está falando, quando tem uma armadilha para você cair. A intimidade com Deus ela vai fazer isso e muito mais. A Bíblia diz que Deus ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Tanto que é o poder de Deus operando em você. Busque mais a Deus através da oração. Começa com 15 minutos. Daqui a um pouco Deus ele vai te levando um patamar um pouco mais. Você vai gostando desse hábito da oração. E daqui a um pouco você não quer mais se afastar desse hábito. Amém, irmãos? É muito crescimento espiritual. Eu faz 17 anos que eu estou no Evangelho, e eu me lembro que desde quando Deus ele me chamou, ele sempre me levou a orar, jejuar, me consagrar, ter uma vida jejuada, uma vida consagrada, e vai ter crescimento, vai ter sabedoria. Vocês estão ouvindo uma pessoa falar aqui que quando veio para o Evangelho há 17 anos atrás era uma pessoa que teve que reaprender a ler, era um semi-analfabeto, não tinha conhecimento nenhum.
né, da leitura, e uma das coisas que Deus me fez é atentar para a palavra dele. Quando você tem intimidade com Deus através da oração, o próprio Espírito te encarrega a levar a orar. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um. Essa é a primeira coisa que a gente aprende com esse texto. E eu quero compartilhar agora mais uma coisa. Primeira coisa que a gente viu aqui, então, com essa história, com esse texto, é que a oração nos faz íntimos de Deus. E a segunda coisa que eu aprendo com essa história é que os ensinamentos de Cristo nos fazem a andar no sobrenatural. Os ensinamentos de Cristo nos fazem andar no sobrenatural. Versículo 28 e 29 diz isso. Vamos ver aqui. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande-me ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro desceu do barco e andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi até Jesus. Olha só, quem que estava andando nesse sobrenatural? Foi Jesus. Olha só como é interessante o sobrenatural de Deus, irmãos. Tem um dos textos ali em Marcos, que a palavra de Deus diz que Jesus viu os discípulos que eles estavam com dificuldade de remar, e eles estavam muito longe. Estavam 30 estádios longe da terra, eles estavam muito longe. E Jesus foi ter com eles. Mas só que Jesus, ele desafiou a lei da gravidade. Ele desafiou a lei da gravidade andando por sobre o mar, andando por sobre as águas. Então que cada um de nós venhamos andar por sobre as águas, de uma maneira poderosa e de uma maneira sobrenatural, porque não foi só Jesus que andou. Ele proporcionou que uma pessoa comum, uma pessoa simples, como Pedro, viesse também andar por sobre as águas. Andar no sobrenatural não significa que a gente vai sair andando por sobre as águas, sair caminhando, descer de um barco e andar por sobre as águas. Não, Deus está ensinando algo sobrenatural aqui, que nós devemos andar no sobrenatural mediante a palavra de Deus. Olha só a importância da palavra de Deus. Pedro pegou e disse assim: se és tu, Senhor, deixe-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus pega e libera uma palavra para ele: vem. E Pedro desceu do barco e andou por sobre as águas, andou no sobrenatural. Então Jesus, ele não trouxe uma religiosidade para nós, um sistema religioso para a gente viver. Pelo contrário, ele quer que eu e você venhamos andar no sobrenatural que ele andou. Tanto é que ele permitiu que Pedro andasse por sobre as águas, que Pedro viesse andar no sobrenatural. Então que eu e você venhamos andar também nesse sobrenatural e aprender com Jesus, porque tem vários e vários ensinamentos dentro da Bíblia que fazem com que a gente aprenda a andar nesse sobrenatural de Deus. O natural é as coisas normais aqui da terra que a gente vive, né? Mas Deus, ele quer que a gente vá mais além. Ele quer que a gente venha andar no sobrenatural dele. E é muito importante a gente andar no sobrenatural, porque isso vai trazer uma base, um alicerce para o Evangelho. A gente está vivendo tempos, irmãos, onde a volta de Cristo ela está se aproximando. Lá em Apocalipse a Bíblia diz: eis que venho sem demora. E para nós entender essa volta de Cristo, a gente precisa estar vivendo o sobrenatural de Deus. A gente precisa estar vivendo, andando por sobre as águas. Eu sei que os irmãos estão entendendo. A gente vê aí rumores de guerra. A gente vê aí tanta coisa acontecendo esses últimos dias. Passamos por uma grande pandemia, grandes terremotos acontecendo. Então, a volta de Cristo, ela se aproxima. Por isso que ele disse: eis que venho sem demora. Lá em Apocalipse ele diz: eis que venho sem demora. E ele disse assim: cuide para você não perder aquilo que você tem, a tua coroa.
Então, como que a gente faz para cuidar aquilo que Deus entregou para cada um de nós, para que ninguém tome aquilo que Deus entregou para cada um de nós? O que a gente tem que fazer? Nós temos que andar no sobrenatural de Deus. E a palavra de Deus, ela contém muitos e muitos ensinamentos do poder sobrenatural de Deus. Hoje nós estamos aprendendo algo aqui sobre o poder sobrenatural de Deus. Eu me lembro de uma passagem, irmãos, lá no Antigo Testamento, onde Deus ele se manifestou para um homem chamado Moisés. E Moisés, ele foi atraído por algo sobrenatural, porque ele viu uma sarça pegando fogo e aquela sarça, aquela árvore não se consumia. E ele disse assim, eu vou até lá e eu vou ver o que é aquela grande maravilha. O que aquilo significa. E ele se aproximou de lá e Deus ele se manifestou naquela árvore e falou com ele. E a palavra de Deus diz que ele recebeu um grande chamado para guiar um grande povo até a terra prometida. Que Deus tinha uma terra prometida para aquele povo. 2 milhões de pessoas que estavam presas no cativeiro. E Deus ia tirar aquele povo de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural e levar até a terra prometida. Mas eles precisaram sair daquela terra de escravidão debaixo de uma mão poderosa, debaixo de um poder sobrenatural. E todo aquele povo viveu o sobrenatural de Deus até chegar à terra prometida. Bem que o primeiro povo, a primeira geração pereceu no deserto, mas Deus ele não deixou de cumprir a promessa dele e levar o povo até a terra prometida. E ele começou a ensinar esse homem chamado Moisés a ele aprender a se mover no poder sobrenatural de Deus. Tanto é que ele pega e diz assim para Moisés, Moisés, larga o teu cajado no chão. Moisés pegou e largou o cajado dele no chão e aquele cajado se transformou em cobra. E Moisés se assustou e Deus pega e diz, toma agora de novo o teu cajado. Pegou a cobra pelo rabo, se transformou em cajado de novo. Depois Deus pega e fala para ele, coloca a tua mão entre teu casaco ali. E ele colocou as mãos. Quando ele tirou as mãos, a mão estava toda leprosa. E Deus mandou ele colocar de novo a mão para dentro do casaco e a pele voltou a ficar sã. O que Deus estava fazendo ali? Deus estava ensinando o poder sobrenatural dele. E tanto é que ele foi lá apresentando sinais para aquele povo ali, para aquele povo do Egito, o faraó. E ali houve 9 sinais, 10 sinais. No último sinal poderoso que Moisés apresentou ali, aquele povo foi liberado, que foi a morte dos primogênitos. O que eu quero dizer para os irmãos? Creia no poder sobrenatural de Deus, porque esse poder sobrenatural ele vai beneficiar você próprio que está buscando esse sobrenatural e vai beneficiar também outras pessoas que estão ao teu redor. E há um contexto para todas as coisas. Cada dia que a gente passa na presença de Deus, nós precisamos viver o sobrenatural. A Bíblia diz, eis que os meus sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberes, não lhe fará mal. Está falando do poder sobrenatural que age dentro do cristão. Paulo ele disse, eu não vim até vocês com palavras persuasivas, mas eu vim em demonstração de poder. Então Deus ele quer que cada um de nós venhamos andar no seu poder sobrenatural. E eu creio que através dessa live, esses dois tópicos que a gente viu aqui, vão fazer diferença na tua vida. É a primeira coisa que a gente viu, que nesse texto aqui, nessa história aqui, é que a oração nos faz íntimos de Deus. E eu vou orar para que essa intimidade com Deus venha a ser grande na tua vida. E a segunda coisa que a gente aprende com essa história é que os ensinamentos de Cristo nos fazem andar no sobrenatural. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos estar nos colocando aqui diante do Senhor e diante da tua graça. E eu te peço que a
mão poderosa do Senhor venha estar tocando sobre a vida de cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem através desse vídeo, Deus Pai. Derrama o teu poder, derrama a tua graça, derrama a tua unção, que cada um de nós, Deus Pai, venhamos ter intimidade com o Senhor. E a gente venha ter intimidade com Deus, Pai. E o Senhor venha estar trazendo crescimento espiritual para a vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim como Jesus, ele tinha intimidade com Deus e ele teve crescimento espiritual, nós também queremos ter. E Deus, em nome de Jesus, eu também quero ministrar sobre a vida de cada um dos irmãos, Senhor Deus Pai, para que eles venham, Senhor Deus Pai, andar no sobrenatural de Deus, Pai. Assim como Pedro andou no sobrenatural com Deus, que cada um de nós venhamos andar no sobrenatural com Deus. Eu profetizo sobre a vida de cada um. Se tem algum dos irmãos, Senhor Deus Pai, que estão sofrendo, Senhor Deus Pai, com algum tipo de enfermidade, Deus Pai, eu te peço a tua graça, o teu poder, a manifestação poderosa, e o Senhor venha estar destruindo toda a enfermidade, toda a dor, toda a angústia, Senhor Deus Pai. Todo levante do inimigo possa estar se levantando contra a vida dos irmãos. O Senhor venha estar repreendendo agora no nome de Jesus, Pai. Toda dor, toda enfermidade, Deus Pai. O Senhor venha estar curando, Senhor Deus Pai, pessoas que têm pontadas no coração, pessoas que sofrem, Senhor Deus Pai, de problemas de coluna, Deus Pai. Toca com poder e com graça agora, Deus Pai, e cura, Senhor Jesus, essas pessoas de toda enfermidade na coluna, Deus Pai, hérnia de disco, bico de papagaio, dor lombar. Toca com poder e com graça, Senhor Deus Pai, sobre essas vidas, pessoas que estão se recuperando, Senhor Deus Pai, de enfermidades, Pai. Em nome de Jesus, toca com poder e com graça pessoas que passaram, Senhor Deus Pai, por cirurgia, Deus Pai. Deus, eu lembro da Mara, Deus Pai, toca com poder sobre a vida da Mara, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toca também, Senhor Deus Pai, sobre a Nadir, Deus Pai. Ela que também, Senhor Deus Pai, passou por uma cirurgia ali, Deus Pai. Toca, traz uma recuperação para a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor Deus Pai. Outras pessoas que estão ouvindo essa mensagem através desse vídeo, toca com poder e com graça. Derrama, Senhor Deus Pai, o teu poder, a tua unção sobrenatural e vai tirando, Senhor Deus Pai, toda a enfermidade, toda a dor. Eu destruo todo o mal, todo ataque espiritual sobre a vida das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor venha estar abençoando, Deus Pai, o trabalho de cada um, a vida financeira de cada um, a saúde de cada um. Toca com poder se tem algo, Senhor Deus Pai, travando espiritualmente falando, Deus. Que o Senhor venha estar colocando por terra, Deus, na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus, amém e amém. Fiquem com Deus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.